Capítulo 8 do livro O Poder da Comunhão, acessando milagres através do corpo e do sangue de Jesus, com Benny Johnson e Bill Johnson. Subtítulo: Desenvolvendo o Hábito, por Bill Johnson. Somos ensinados nas Escrituras que, ao tomar a comunhão, estamos proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Veja 1 Coríntios 11, 26. Gosto de imaginar a proclamação como um grito ousado e confiante. Estamos declarando em plenitude a obra redentora de Jesus, encontrada no Evangelho. Cada vez que tomamos o pão e o vinho, o suco, em memória, é uma proclamação profética do que já aconteceu, bem como do que está por vir. Considere isso. A comunhão declara que Jesus morreu por nós e está voltando por nós. Quando as pessoas entregam suas vidas a Jesus, elas nascem de novo. Em outras palavras, eles são salvos. Conhecemos esse ensino da palavra de Deus. Mas então, a Bíblia também diz: operai a vossa própria salvação com temor e tremor. Filipenses 2,12. A implicação é que também estou sendo salvo. Isso não nega o que aconteceu comigo quando recebi a Cristo. Apenas enfatiza o processo diário, contínuo de transformação pessoal. Então, você não foi apenas salvo uma vez, mas também está sendo salvo agora. O toque culminante para esta gloriosa verdade de nossa salvação vem quando morremos para encontrá-lo, ou ele retorna para nos levar para o céu. Neste evento vindouro, descobrimos que seremos salvos. Nossa salvação, então, será completa. Participar da comunhão é um privilégio maravilhoso, que declara o que chamo de suportes de livros de nossa salvação, pois aborda o passado e o futuro. Subtítulo: A importância do agradecimento. A passagem mais completa sobre o rito da comunhão na Bíblia é encontrada em 1 Coríntios 11. Nela, Paulo revela a visão que lhe foi dada por meio de um encontro com o próprio Jesus. Nos versículos 23 e 24, ele diz: Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de dar graças, ele o quebrou e disse: Pegue, coma, por favor. Imagine algo poderoso. Na mesma noite em que Jesus foi traído, ele deu graças. Em meio à traição final, ele deu uma oferta de ação de graças. Ele não apenas nos disse para louvá-lo em tempos difíceis, mas ele nos deu o melhor exemplo a seguir. Em traição, ele deu graças. A gratidão é um dos atributos mais vitais do alcance de todas as pessoas vivas. Se eu pudesse, em espírito de oração, impor as mãos sobre as pessoas e transmitir um coração agradecido, sem dúvida eu faria. E eu faria disso o maior foco da minha vida. Uma transmissão de gratidão teria o maior impacto nos corações e mentes das pessoas. Isso mudaria literalmente o mundo como o conhecemos. Pessoas gratas atraem avanços. Após os principais eventos esportivos, como Super Bowl, World Series, World Cup e outros, tornou-se comum ver atletas agradecerem a Deus por permitir que ganhassem. Amo vê-los se vangloriar em Deus e testificar dele em todas as oportunidades que têm. Mas vamos ser honestos. Não é tão difícil agradecer quando você vence. O verdadeiro prêmio é quando agradecemos a Deus, bem no meio de algo difícil ou errado. É assim que a pérola é formada, por assim dizer. As pérolas são formadas por irritação. Sempre que agradecemos no meio de coisas difíceis, estamos apresentando algo a Ele, que
não tem preço. Jesus fez isso em seu momento mais sombrio, a traição. Subtítulo: A importância da lembrança. No versículo 24, Jesus disse a respeito do pão: Tomai, comei, este é o meu corpo que está sendo partido por você. Por favor, ouça o que ele disse. Ele disse: Este é o meu corpo. Há um convite, há uma espécie de reverência com essa declaração, que está quebrado por você. Faça isso em memória de mim. O versículo 25 continua: Do mesmo modo, ele também tomou o copo depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Faça isso todas as vezes que você beber em memória de mim. É como se o Senhor nos desse coisas para fazermos que nos posicionasse para lembrar dele. Tornar isso um ritual ou tradição que perdeu seu significado é tão desnecessário. Em nossos corações, todos temos a intenção de servir ao Senhor plenamente e com total abandono. Mas, se você é como eu, provavelmente às vezes passa horas no dia sem pensar nele. Estamos vivendo de sua bênção, de sua comissão, mas há momentos no dia em que não permanecemos no privilégio face a face que temos com ele. Estamos trabalhando fielmente, brincando com as crianças ou cuidando de nossos negócios diários, sem condenação. Todos nós podemos admitir que a vida fica agitada, mas em sua bondade, o Senhor nos dá ferramentas que nos ajudam a trazê-lo de volta às nossas mentes. Pausar para lembrar é um princípio estabelecido em todas as Escrituras. No Antigo Testamento, Israel cruzou milagrosamente um rio em terra seca. Assim que o fizeram, foram instruídos a colocar uma pilha de pedra no mesmo lado do rio para o qual atravessaram. Assim, cada vez que passassem pelo local onde ocorrera o milagroso, as pedras acionariam a memória. A bondade do Senhor foi trazida de volta à mente. Ver Josué 4, do 1 ao 24. O diabo quer controlar suas memórias. Ele quer influenciar como você pensa sobre seu passado. Ele quer influenciar sua perspectiva sobre a realidade que está acontecendo ao seu redor. E ele faz isso mantendo você focado nas coisas que foram decepcionantes ou nas áreas de falhas anteriores ou nas quais você foi injustiçado. O Senhor, por outro lado, faz diferente, te faz lembrar de coisas que o levam até Ele. Subtítulo: Participar dignamente. Paulo nos dá uma advertência sombria no versículo 27. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esta é uma parte interessante da comunhão. A comunhão o machuca se você não for salvo, mas o faz avançar se for. A unção de Deus nem sempre tem o mesmo efeito nas pessoas. A presença que traz paz, às vezes, irrita outras pessoas. Paulo admoesta: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28. O versículo 29 é a chave para nós. Para quem come e bebe de maneira indigna, come e bebe julgamento para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo está definindo o que é comer e beber de maneira indigna. Nenhum de nós é limpo o suficiente por conta própria para ser digno de participar da comunhão. Jesus é aquele cujo sangue nos torna limpos o suficiente para celebrar o corpo partido e o sangue de Jesus. É a sua provisão para nós. Mas, neste contexto, Paulo está explicando que o julgamento veio pela falta de discernimento do corpo. Quando Jesus partiu o pão, ele disse: Este é o meu corpo, 1 Coríntios 11, 24. E Paulo disse que as pessoas julgam
a si mesmas por não discernir o corpo corretamente. Cada vez que você toma comunhão e está segurando o pão na mão, você segura algo que tem valor, merece reconhecimento e pode ser julgado. Quando seguramos o pão da comunhão, reconhecemos que é um momento divino. O corpo, neste contexto, provavelmente se refere ao pão que temos em nossas mãos, mas também há razão para pensar que ele está se referindo ao corpo de Cristo, que é o povo de Deus. Ambas as perspectivas têm mérito e são fáceis de aplicar neste cenário. Colocar o valor correto no pão que seguro, acreditando que é o corpo de Jesus, tem um impacto tremendo no efeito desse ato. Mas também se poderia dizer que dar a devida estima ao povo de Deus como corpo de Cristo também tem valor neste contexto. A questão é, não reduza isso a um ritual sem sentido. Pense, ore e agradeça. Paulo prossegue dizendo, por esta razão, muitos estão fracos e enfermos e muitos dormem ou morreram. Ver versículo 30. Ele está dizendo que há pessoas no corpo de Cristo que irão para o céu, mas porque eles não perceberam o significado do que estava em suas mãos. Eles reduziram a comunhão a um ritual religioso, sem perceber. Eles removeram a ferramenta que Deus colocou em suas vidas para trazer saúde divina. E por isso, muitos estão fracos ou doentes, e alguns até morreram. Ainda assim, presumidamente, semana após semana, mês após mês, o milagre estava em suas mãos, mas uma perspectiva errada cancela o poder daquele momento. Um livro chama isso de A Refeição que Cura. Bendito. Subtítulo: Cura em Comunhão. Isaías 53. A passagem profética sobre cura diz: certamente ele suportou as nossas dores. Versículo 4. A palavra literal para pesares é doenças. Nessa passagem, Isaías está de fato dizendo: certamente ele carregou as nossas doenças, ele carregou nossas dores. No entanto, o consideramos abatido, ferido por Deus e aflito. Quando Jesus morreu na cruz, a Escritura diz: ele se tornou pecado. Veja 2 Coríntios 5:21. E quando ele se tornou pecado e morreu em nosso lugar, a ira do Pai foram derramadas sobre ele quando ele se tornou a própria coisa que estava trabalhando para nos destruir, o pecado. Ele tomou o meu lugar e suportou o que eu merecia. Jesus perguntou ao Pai: por que você desviou o rosto de mim? Por que você me abandonou? Ver Mateus 27:46 e Salmo 22:1. O Pai o abandonou porque Jesus se tornou pecado. Ele derramou sua ira sobre seu próprio Filho, que se tornou o que estava destruindo a humanidade. O filme A Paixão de Cristo é provavelmente a descrição pictória mais clara dos sofrimentos de Cristo disponíveis neste momento. Isaías 53:5 registra: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo para a nossa paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Quando a Escritura está falando sobre açoites, está falando sobre o seu espancamento físico. Eles bateram em Jesus com uma vara, e é claro que ele usava uma coroa de espinho. Mas essas coisas eram menores em comparação ao ser açoitado com cacos de metais amarrados em tiras de couro. A tradição da época era usar o chicote em casos como este e dar especificamente 39 chicotadas. Esse número foi tão grave que realmente abriu sua carne para seus órgãos internos.
O entendimento era que 40 chicotadas matariam um homem. Então, eles o levariam à beira da morte. Quando dizemos que pelas suas pisaduras somos curados, estamos falando sobre a surra que ele suportou. Estamos falando sobre o momento em que Jesus fez um pagamento por nossa saúde e nossa cura. Essa parte de seu sofrimento não era para nos permitir ir para o céu. Este, de muitas maneiras, é para o céu vir à terra em nós. Seu sangue pagou o preço para levá-lo para o céu, mas suas pisaduras foram, na verdade, um pagamento para nossa dor, sofrimento e doenças aqui na terra. Todo mundo sabe que você ganha um novo corpo no céu. Não existe doença, não existe choro, não existe dor, não existe conflito nem confusão. No céu tudo é maravilhoso. Portanto, é importante ver que esta parte de sua provisão é por enquanto. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Pedro citou a passagem de Isaías desta forma: por cujas pisaduras fostes curados. 1 Pedro 2:24. Observe que está no passado. Isso já foi realizado em nosso nome. O corpo do Salvador quebrantado fez um pagamento total e completo, não apenas pela minha cura, mas pela saúde, espírito, alma e corpo. Esta é a provisão do Senhor, e este é o seu propósito. Lembrar do corpo partido de Jesus na comunhão não é apenas um bom momento sentimental quando damos graças por ele ter morrido e para que nós vá para o céu. É tudo isso, mais 1 milhão de vezes mais. É um momento divino. Digamos que alguém lhe deu um carro. Eles foram até a concessionária e pagaram em dinheiro e disseram: vá lá, dê a eles este cartão e eles lhe darão o carro. Tudo foi pago, os impostos foram pagos, o tanque está cheio de gasolina e fiz um seguro durante os primeiros 5 anos. Vá, pegue seu carro. Seria tolice você descer lá e insistir em pagar novamente o carro. Mesmo assim, muitas pessoas estão tentando pagar por sua cura que já foi comprada. É um presente para o qual todos nós nos qualificamos. Então, como é que Jesus poderia curar as pessoas durante seu ministério terreno antes de ter levado açoites em seu corpo? Eu vejo isso como quando íamos fazer compras com toda a nossa família quando as crianças eram pequenas. A chave para fazer compras saudáveis com crianças pequenas é o corredor de sorvetes. Estrategicamente, descemos o corredor de sorvete primeiro e pegamos um sorvete para cada uma das crianças, antes de fazermos qualquer uma de nossas compras. Era incrível como eles eram angelicais com uma casquinha de sorvete nas mãos. Ainda não tínhamos pagado por aquele sorvete, mas também não tínhamos saído da loja. Colocávamos as embalagens no carrinho para que o caixa pudesse escanear com o resto das compras. Pagamos pelo que já foi consumido antes de sairmos da loja. E quando Jesus morreu, ele pagou por tudo que já havia sido consumido antes de sair da loja. Subtítulo: Comunhão significa guerra. Benny ensina que a comunhão é uma arma de guerra. E eu realmente acredito nisso. Essa refeição não é apenas um ato de celebração, mas também uma ferramenta militar de batalha. Podemos não sentir que estamos entrando em uma guerra, mas há muitas coisas que fazemos. Celebrar sua bondade e misericórdia, nos deliciar com sua presença e louvar, que todas têm um efeito militar no reino demoníaco. O Salmo 68:1 diz: levante-se, Deus, espalhem-se os seus inimigos. Quando exaltamos o Senhor, há um efeito nos domínios das trevas. O Senhor nos deu basicamente 4 armas diferentes para a guerra espiritual: o sangue de Jesus, a comunhão, a palavra de Deus,
o nome de Jesus e o louvor. Essas são as 4 armas básicas que nós, crentes, usamos em nossa vida, que derrotam e vencem os ataques que o inimigo traz contra nós. Nenhum deles está focado no diabo. Todos eles estão focados na provisão do Senhor e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como igreja, estamos em uma jornada para aprender como acessar tudo o que Deus comprou para nós. O sangue de Jesus é a base legal para toda vitória. A cruz de Jesus foi tão completa em sua vitória que tudo o que você vai precisar por toda a eternidade foi comprado neste único evento. Não há nenhum outro evento na história que tenha sido tão abrangente. Daqui a 100 bilhões de anos ainda estaremos nos alimentando do que foi provido no sacrifício deste Cordeiro Imaculado. Subtítulo: Comunhão e oração pela família. Tento tomar a comunhão todos os dias. Embora nem sempre seja bem sucedido, Ben e eu tornamos isso uma parte regular de nossa vida diária, mesmo quando estamos viajando. Quando fazemos isso em nossas reuniões corporativas, parece um pouco diferente porque leva alguns minutos do nosso serviço. Mas quando estou sozinho ou com Ben, gostamos de tomar um pouco mais de tempo do que o razoável em nosso tempo de comunhão corporativa em uma manhã de domingo. Ben e eu frequentemente tomamos a comunhão juntos, mas alguns anos atrás fiquei doente demais para sequer fazer a comunhão. Ben se sentava ao lado da minha cama e pegava para mim. Nós apenas sentaríamos lá e daríamos graças a Deus por sua bondade. Ela receberia a comunhão, nós daríamos as mãos e oraríamos. Gostaríamos apenas de agradecer ao Senhor por sua bondade e provisão, pela cura, pela saúde divina. Nossa abordagem para a vida é ver na perfeição o que Cristo realizou por nós e fazer o decreto: pelas suas pisaduras fui curado. Ver 1 Pedro 2,24. É importante lembrarmos, ao tomarmos a comunhão, que é por causa do sacrifício do Cordeiro de Deus que estamos vivos e que somos perdoados, que temos esperança. Eu oro por essa realidade sobre cada indivíduo em minha família. Eu oro por Eric e Candace, por Kennedy e Sela. Eu oro por cada um deles. Eu oro pela jornada que eles estão fazendo para que Deus derrame grande sabedoria e graça sobre eles e que eles o preencha com prosperidade de espírito, alma e corpo. Oro por Brian e Jen. Oro por Haley, Thea, Braden e Moses. Eu imploro o sangue de Jesus sobre cada membro da minha família. Eu oro por Gabe e Lea e por seus filhos Judá, Diego, Bela e Cruz. Eu oro para que Deus dê a cada um dos membros da minha família um coração para conhecê-lo. Ver Jeremias 24. Oro para que Deus aprofunde seus encontros com ele. Oro para que ele os visite à noite e os visite durante o dia. No Antigo Testamento, um cordeiro era sacrificado por toda a família. Eles não sacrificaram cordeiros para cada um, individual. Eles sacrificaram um por casa. Deus criou famílias para serem salvas juntas. Foi ideia dele ter linhagens familiares inteiras dedicadas a servir ao Senhor. Neste momento de oração por cada membro da família, confesso e declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A promessa de salvação doméstica continua no Novo Testamento. O carcereiro foi salvo e logo após seu encontro, toda a sua família foi convertida. Ver Atos 16, do 31 ao 34. Esse é o padrão do Senhor. Não se contente com nenhum outro. Não se impressione com o pecado em que seu ente querido pode estar envolvido.
Fique impressionado com o poder do sangue de Jesus. Um testemunho maravilhoso ilustra o poder da oração por um ente querido durante a comunhão. Temos amigos em outros estados cujo filho, alguns anos atrás, estava em extrema rebelião. As coisas que ele fazia bem na frente do rosto da sua mãe eram simplesmente aterrorizantes. Um domingo, sua mãe estava comungando na igreja e pensou que deveria implorar o sangue de Jesus sobre seu filho. Ela apenas começou a orar, declarando que o sangue de Jesus o libertasse. Cerca de 2 horas depois que ela voltou da igreja, ele ligou em absoluto arrependimento total por seu estilo de vida de rebelião. É isso, um cordeiro por família. Subtítulo: Comunhão e oração pelos outros. Começo a comunhão orando pelos membros da minha família, mas depois me movo para fora. Como uma pedra jogada na água, minhas orações se propagam. Começo a orar por Chris e Keith e alguns dos outros que estão tão perto de mim. Começo a orar por bênçãos absolutas sobre suas famílias, pela realização de seus sonhos em suas vidas. Depois disso, passo para 3 outras pessoas que não mencionarei pelo nome. 3 líderes no corpo de Cristo que trabalharam muito para se opor ao que está acontecendo aqui em Betel. Eles me atacaram pessoalmente pelo nome em suas reuniões e livros. Tornou-se comum eles atacarem este corpo da igreja e nossos amigos no ministério. Seus esforços são muito zelosos na tentativa de destruir o que está acontecendo aqui. Então, eu os incluo em meu tempo com o Senhor. Quando oro por eles, procuro não orar para eles. Nunca acuso outra pessoa diante do Senhor. A Bíblia nos alerta sobre a tolice de acusar um servo ao seu Senhor. Eles não são meus servos. Não tenho autoridade sobre eles. Em vez disso, seguro o sangue de Jesus e digo: Senhor, peço que abençoe a vida desses homens. Peço que realize seus sonhos, que vejam suas famílias com saúde total. Que eles vejam toda a linhagem de sua família servir ao Senhor. Peço que eles vivam uma vida longa, celebrando sua bondade e sua misericórdia. Que o Senhor aumente os encontros em suas vidas, e que eles prosperem muito. Eu oro por cada um deles pelo nome, e aproveito este momento para ser um amigo que ora por aqueles que, por qualquer motivo, decidiram ser inimigos. Mesmo que estejam mal informados, eles estão demonstrando zelo em servir ao Senhor, e eu honro isso. De lá, passo para outros amigos e ministérios, alguns dos quais são muito diferentes em sua abordagem de Deus e de vida. Apoiá-los em oração é um grande privilégio e um maravilhoso lembrete de que precisamos de todo o corpo de Cristo. Nenhum de nós tem tudo. Nós precisamos um do outro. Subtítulo: Assustando o inimigo. Eu acredito tanto no poder da comunhão que adoro confessar à minha família como o sangue de Jesus nos liberta. Essa confissão aterroriza absolutamente partes das trevas. Sei por experiência própria que é a única coisa de que eles estão absolutamente apavorados. Eles sabem que o sangue de Jesus é a linha divisória que separa alguém que o demoníaco pode controlar de alguém que não pode tocar. Amo colocar isso diante do Senhor e orar pelas pessoas ao meu redor. Eu apenas imploro o sangue de Jesus sobre suas vidas. Quero encorajá-lo a adquirir um hábito semelhante. Não é apenas um suco de uva que bebemos. Oro para que cada um de nós perceba completamente o efeito do que estamos fazendo durante a comunhão. Eu creio que o Senhor vai liberar milagres incomuns de curas ao tomar o pão. Ele vai liberar milagres incomuns de libertação para pessoas e membros da família que
estão, talvez, a 1000 milhas ou mais de distância, tomando o suco, representando o sangue, e suplicando o sangue de Jesus sobre suas vidas. Oração durante a comunhão é possivelmente uma das orações mais subestimadas que podemos orar. A comunhão não é uma fórmula mágica. Somos nós convencidos de que o sangue de Jesus nos liberta. E essa expressão de fé nos coloca em posição de influenciar o destino de nossas famílias, das pessoas ao nosso redor e do mundo inteiro. Amém.